E aí, agora o áudio, o vídeo tá melhor, não tá, Mikael? Ele não trava tanto, ó. Só que eu não tô te ouvindo. Ficou melhor mesmo. Agora tá travando menos. Ele deve ser então a minha internet mesmo, igual o Gustavo falou. Pelo Mas fato a de minha ser, câmera tava ruim mesmo. pelo fato de ser Wi-Fi, né, cara? Wi-Fi, levando em consideração a demanda que a gente está tendo aí, eu acho que não aguenta mesmo, não. Uhum. Ainda mais que deve ter muita gente nessa acessando internet Muita agora. gente, imagina a quantidade de pessoas que estão online nesse momento. Pois é. Só aqui da gente aqui, todos nós aqui estaríamos meio que off. A gente estaria online, mas a gente não estaria usando tanto a rede, porque a gente estaria em sala de aula. Então, as aulas suspensas aí e essas aulas remotas, a galera realmente tá E não muito, tem só nós que tá pegando aula, deve ter muito mais gente, né, pegando aula agora uma hora dessa. muito mais. Não, isso Quando aí que o senhor vai colocar o vídeo no YouTube? no mundo inteiro, né? Na verdade, já está gravando já. Então, é só uma questão de Aham. subir pro YouTube. Tá tudo gravado Não já. vai editar nada, não? Não, eu acho que eu não vou editar nada, não. O que eu tiver que colocar lá de algum erro, algum ajuste, eu coloco no comentário, porque para editar eu acho que vai gastar muito tempo. É bom a gente já Ah, ter beleza. meio rápido lá. Amanhã a aula vai ser no mesmo local aqui, né? O que a gente pode fazer é alguns ajustes, né? Porque como a gente percebeu que o vídeo está travando muito, a gente pode organizar para ser de alguma outra forma, não sei, talvez aqui pelo computador ou um vídeo, né? Não sei, o que vocês acham? Né? Porque Pelos dados móveis aqui travou menos, mas o negócio é que gasta bem mais, né? Não, eu acho que não é o seu internet travando menos, não, Paulo. Eu acho que é porque eu estou na rede cabeada agora. Não. Aquela hora lá no quadro tava travando menos quando eu coloquei no 4G. No meu Wi-Fi tava travando o tempo todo. O problema aqui meu também é o Wi-Fi. A rede cabeada está tranquila. Vamos voltar lá pro livro? Volta lá no livro, por favor. eu tô sem livro. Tá sem livro? Tem que pegar comercial amanhã, eu emprestei pra ele. Não, então peraí, ó, tá fácil. Tá vendo aí agora? Ah, agora ficou top. Então vamos lá, olha só. Ele faz o seguinte, ó. É o mesmo exercício. Só que aí ele chega na seguinte conclusão, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele pega o V1 e prova que o C2 é igual a zero do mesmo jeito. E aí quando ele vai... Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Quando vocês não falam nada assim, eu assusto. Quando vocês não falam nada, eu fico assustado, né? E o C4 dele aqui, ó. O C4 dele aqui não deu zero. Vamos entender. Vamos entender o que ele fez, ó. Gente, acompanha a ideia comigo. Nossa. Conseguem ver o meu mouse, não consegue? Sim. Ele pegou a sessão de uma forma diferente da que a gente pegou. Ó, ele pegou o x2 dele variando lá do ponto A até o ponto médio, ou um ponto qualquer entre o B e o C. Ele não pegou igual a gente, que é mais fácil, do ponto C até um ponto médio, ou um ponto qualquer entre o ponto B e C. Ele pegou lá, ó. E aí, o cálculo dele fica tudo mais complexo. O que aconteceu? Quando eu apaguei o quadro e perguntei para vocês qual que era a equação do deslocamento e a equação do ângulo, vocês vão ver depois no vídeo, quando a gente calculou, era uma equação. Quando eu apaguei e reescrevi no quadro, a gente colocou outra equação lá, porque não deu certo a ideia do print lá, que a gente tinha ensaiado. E aí eu peguei a equação do livro, para continuar o meu cálculo. E aí quando eu peguei a equação do livro, como ele tinha colocado uma seção diferente, a partir do momento em que a gente pegou a equação do livro, ficou errado. Mas eu estava verificando aqui os cálculos, a gente não errou nenhuma conta. A gente só errou a equação quando a gente foi copiar de novo. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for resolver exercício com vocês, eu vou pegar algum exercício ou que eu já tenha feito, que eu tenha os dados, ou é só a gente tomar um cuidado de não apagar a informação que a gente precisa. Porque eu gostaria que vocês acompanhassem comigo.
a gente tinha combinado de vocês não terem que copiar. Mas, quando eu pedi para vocês escreverem alguma equação, alguma coisa nesse sentido, pega uma folha de rascunho ou qualquer coisa nesse sentido e anota essas ideias, essas equações que eu vou precisar, para não acontecer isso de novo. Foi isso que aconteceu. Na hora que a gente foi reescrever a equação, a gente reescreveu a equação errada. Beleza? Beleza. Tranquilo? Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu vídeo travou ou é a sua foto mesmo? Não, é porque quando você. A última cena que fica no aplicativo antes de você sair, fica travada nela. Que triste, hein, Arthur? Mas ficou engraçado, cara. Eu tô filmando aqui, só pra gente. Só pra ficar pra posteridade. Foi por querer. Ah, então imagino, só faz sentido. Gente, entendeu então qual foi o problema? Olha só, para tranquilizar vocês. A gente não errou nenhum processo de cálculo. Estava olhando aqui, tá tudo certo. O que a gente errou foi quando a gente foi copiar a equação. Se vocês olharem a equação que a gente teve lá no início do vídeo, diferente da equação que eu joguei no quadro. Depois compara com o print que vocês tiraram aí, que vocês vão entender o que aconteceu. Fechou? Só para finalizar esse exercício aqui, ó. Para finalizar o exercício, quando eu descubro C1, C2, C3 e C4, eu pego e substituo. Encontrei o C1, C2, C3 e C4, vou substituir nas minhas equações originais. Vou encontrar a equação V1, V2, ângulo 1 e ângulo 2. Mas ele não tinha me pedido a equação original. Ele não tinha pedido as equações finais. Qual foi a pergunta do enunciado? Determina a deflexão máxima da viga. Certo? Se eu tenho a equação e eu quero encontrar a deflexão máxima, vou até voltar aqui, ó, porque quando eu estiver explicando, eu quero que vocês vejam a minha explicação. Gente, em qual ponto vocês acreditam que vai acontecer a deflexão máxima? Lembra da ideia da reta tangente? Ative um áudio aí, por favor. Certo. Na reta tangente, como que eu encontro uma curva de pontos máximos e mínimos? Eu preciso derivar aquela curva e igualar a zero, não é? Então, o que eu quero que vocês anotem é o seguinte. Quando o ângulo for igual a zero, o deslocamento é máximo. Então, eu pego a equação do ângulo, igualo ele a zero, encontro um valor de x. Pego esse valor de x, substituo na equação do meu deslocamento. Traduzindo, Marcela, para você ficar mais tranquila. Eu tenho, Marcela, olha só, é tranquilo. Só que é muita informação. Ó, eu tenho duas equações de ângulo e duas equações de deslocamento, beleza? Ou, falando em outras palavras, eu tenho um ângulo e um deslocamento para o trecho 1 e um ângulo e um deslocamento para o trecho 2. Tranquilo? Eu pego, então, a equação do ângulo do meu trecho 1 e igualo ele a zero. Vou encontrar um valor de x. Vou mostrar para vocês como que aparece na tela. Vou olhar para a tela do livro aí. Eu vou pegar, encontrar a minha equação final do ângulo e encontrar a equação final do deslocamento. Tá vendo aqui, ó? V de 1 de x de 1, a derivada de V1 em relação a x1 é igual a isso tudo. E a equação do deslocamento 1 é igual a isso tudo. Se eu pego lá no final e falo que isso aqui, ó, é igual a zero, tudo bem? Quando eu falo que isso aqui é igual a zero, o P vai cortar, o EI vai cortar, e eu vou ficar com isso aqui, ó. Quando eu falo que isso aqui é igual a zero, eu tenho isso aqui, ó. Acompanha lá comigo. A única diferença disso para isso é que aqui não tem o P que cortou, porque já que era tudo igual a zero, o P some, e cortou o EI de baixo. Entenderam isso? Tranquilo, não é? Eu falei que isso aqui era igual a zero, então o P some e o EI some. Quando eu faço isso, eu vou encontrar esse valor de x aqui em função de A. Pego esse valor de x que veio do ângulo e substituo na equação do deslocamento. Porque o que ele me pediu foi a deflexão máxima. Aí eu encontro. Ele faz direto.
Se eu pegar esse 1,633, 1,633A e substituir aqui, ó, nessa equação do deslocamento, eu terei esse deslocamento máximo aqui, ó. Depois fica o convite aí para vocês fazerem a continha no caderno, já que vocês não vão ter nada para fazer mesmo. Então faz essa continha aí e verifica se bate. Certo? Dúvidas em relação a isso, gente? Conversa comigo. Deixa eu ouvir vocês. Oi, professor. Tem alguma dúvida? Acho que ficou bem claro que o Arthur é gay. Dúvida Não sobre isso entendi. nenhuma. Eu acho que a dúvida vai surgir quando começar a fazer. É. Assim, dentro da Quando contextualidade, foi muito contextual sua afirmação. Quando passou pro livro, ficou meio difícil de entender. Fiquei meio perdido. Qual parte ficou difícil de entender? Desde o início, quando a gente passou para essa gravação, para essa transmissão, a última agora, ficou meio difícil de entender. Quando tava no quadro, tava mais fácil, entendeu? Entendi, não, entendi. É porque a única coisa que ele fez, Paulo, é porque quando eu mostrei no livro, pegar o C1, o C2, C3, C4 que ele descobriu, substituiu nas equações originais, que ele fez direto. E aí depois ele pega a equação do ângulo igual a zero. Só fez essas duas coisas. A única coisa que a gente fez aqui, que eu mostrei aqui, que a gente não fez no quadro, foi substituir o C1, C2, C3, C4 e igualar a equação do ângulo igual a zero. Aí ele encontrou um valor de x, que foi aquele 1,6333A. E aí ele volta lá no enunciado e dá a resposta para o enunciado. O enunciado pediu: qual foi a deflexão máxima na estrutura? Eu pego esse x1 aqui, substituo ela na equação do deslocamento final aqui. E encontro esse valor máximo aqui, ó. Vocês estão vendo na tela aí, não estão? A gente tem 20 minutos para entender isso que ele fez aí, gente. Conversa comigo. Eu acho que o Gustavo está conversando com o Arthur por mensagem aí, porque não para de teclar, e o Arthur também, eu não estou entendendo vocês. Conversa comigo. Não, eu nem tô com o teclado aqui, tô... Então, Não é no comigo, chat não. particular. Camila, dúvida, Marcela? Sobre esse processo, vocês vão fazer um favor para mim, então. Pega o caderno todo mundo e a gente vai escrever a sequência do passo a passo de questões que envolvem linha elástica. A gente vai resgatar toda a sequência. Vamos lá. A gente vai calcular reação de apoio. Primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo, reação de apoio. Carmen! Pega o caderno, anota a sequência. Depois que você pega a sequência, fica mais fácil de entender o exercício, a resolução dele. E matéria de quinta, segunda, Pronto, gente? Calma aí. Pronto? Posso falar ou não? Pode. Calma aí. Então, a primeira etapa, reação de apoio. Primeira coisa que eu faço. Vi aqui. Quando a gente interromper o chat, quando a gente interromper a chamada, vai interromper o chat. Então, quem quiser acessar o link que o Gustavo mandou lá no chat de livros, tem que acessar agora, antes da chamada ser interrompida, tá? Então, depois a gente não consegue acessar esse link aí. Qualquer coisa depois, Gustavo, manda no grupo ou a gente compartilha aí. Beleza. Vamos lá, gente. Eu tenho, então, reação de apoio. Depois eu calculo as seções. Se eu tiver 4 seções, eu vou calcular 4 momentos. Se eu tiver 10 seções, eu vou calcular 10 momentos. Então, eu vou encontrar um momento para cada seção. Então, o que interessa para a gente é o momento. O que interessa para a gente é o momento. É isso. Da fórmula, é o momento que a gente precisa. A deflexão vem a partir do momento fletor. É só a gente lembrar que deflexão é o deslocamento causado pela flexão. E quem causa a flexão é o momento fletor.
Fechou? É só vocês criarem essa conexão aí que vai ficar fácil de lembrar. Depois que eu calculei um dos momentos das seções, eu vou integrar cada um deles. Então, eu vou jogar aquela equação da deflexão lá, equação da linha elástica, para cada um dos momentos. E eu vou integrar cada um deles 2 vezes. Eu faço a primeira integral, depois eu faço a segunda integral. Sempre. Pego o M1, substituo o valor da seção do M1 na equação, integro uma vez, vai aparecer lá C1. Integro 2 vezes, vai aparecer um C1 multiplicado por um X mais C2. Isso sempre vai acontecer. É padrão. Qual que é a pergunta, Pedro? Eu queria saber só a fórmula mesmo para anotar aqui. Qual que era a fórmula? Aqui. Anota aí. A fórmula é EI, a derivada segunda de V em relação a X. Ou seja, EI vezes V ao quadrado de V dividido por DX ao quadrado é igual a M. Esse M tem que estar em função de X, tá? Não pode ser só um valor qualquer de momento, em um ponto específico, não. Você tem que fazer a seção em função de X, sempre. Eu encontrei a seção em função de X, eu integro. E aí eu integro 2 vezes essa equação que eu acabei de falar para o Pedro. Até agora, obrigado. Tranquilo? Depois que eu faço isso, gente, eu vou para as condições de contorno. Condições de contorno, elas só acontecem em 2 lugares possíveis. Ou o ponto comum entre seções, ou os vínculos. Então, eu vou estar num apoio, no engaste, num apoio de primeiro gênero, ou eu estou no início de uma seção e no final da outra, igual aconteceu nesse agora. Final da seção 1, início da seção 2. Ou o ponto de encontro do final da seção 1 com o ponto de encontro do final da seção 2. Sempre assim. Às vezes eu tenho um apoio no meio da estrutura, então eu pego aquele apoio no meio da estrutura. Então eu pego todos os vínculos possíveis. Funções de contorno. Em relação a essa etapa? Não entendi a pergunta, Pedro. São funções de contorno? Condições de contorno. Condições. Mais alguém tem alguma dúvida? Pego as condições de contorno. Eu vou encontrar ali algumas respostas, ou seja, ó, alguns valores específicos. Deslocamento em um ponto específico, ângulo em um ponto específico, é o que eu faço. Eu pego essa informação e substituo a equação que veio das integrais. Então, se o deslocamento para x1 igual a 0 era igual a 0, que foi o que aconteceu no nosso exercício, eu vou lá na equação geral do deslocamento da primeira seção e substituo as informações. X igual a 0, V igual a 0 e encontro os valores das constantes. Se vocês quiserem dar nome a isso, vocês vão falar o seguinte: essa etapa é a etapa que a gente tem o objetivo de encontrar o valor das constantes. C1, C2, C3, C4, C5, C6. O número de constantes é o dobro do número de momentos. Então, se eu calcular 10 seções, eu terei 20 constantes para encontrar. São informações importantes, vocês não vão encontrar isso assim em livro, mas uns macetinhos para vocês lembrarem. Certo? Porque como eu integro 2 vezes, para cada integral que eu faço, aparece uma constante. Eu vou integrar 2 vezes cada um dos momentos. Ou seja, eu vou integrar 2 vezes cada uma das seções. Então, se eu tiver 10 seções, eu tenho 20 constantes. Então, eu preciso de 20 equações, ou seja, ideia. Eu tenho um número de seções, o dobro de número de constantes para encontrar, então eu preciso do dobro de números de equações. Então, quando eu encontrar lá 3 seções, eu preciso encontrar 6 constantes e para isso eu preciso de 6 equações. Então, eu preciso de 6 condições de contorno. Condições de contorno em 6 lugares diferentes. Fechou? A próxima etapa é a equação final. Qual é a diferença entre a equação geral e a equação final? A equação geral aparece um C1 e um C2 que eu não sei quais são esses valores. E a equação final é a equação substituída com o C1 e o C2 que eu acabei de descobrir.
Então, a equação final não tem constante. Só tem as outras variáveis de força, x, L, todas as outras, menos constantes. Equações finais não pode ter nenhum C lá. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para a próxima etapa. Depois que eu faço tudo isso, aí eu respondo a pergunta do enunciado. Se ele me pedir um deslocamento máximo, eu uso a informação do ângulo igual a zero, pego o x e substituo na equação. Se ele me pediu a equação da linha elástica, eu já terminei o exercício. Então, a última etapa é responder o enunciado. Se vocês quiserem colocar dessa forma, vai ficar fácil para vocês lembrarem depois. Então a equação final é a equação da linha elástica? A equação final é a equação da linha elástica. Se ele te perguntar assim, ó, qual é a equação do ângulo da primeira seção? É essa equação final aí que você acabou de descobrir do primeiro trecho. A equação da linha elástica é o V, que é a equação do deslocamento. Se ele te perguntar só a equação da linha elástica, é só o V. Ele tem que ser específico para você dar o ângulo. Então, ele tem que te pedir o ângulo. Qual é o ângulo da equação geral do ângulo da estrutura abaixo? Quais são todas as equações de ângulo da estrutura abaixo? Aí você vai lá e dá o ângulo. Mas se ele te falar assim, equação da linha elástica, é essa equação final aí. Todos esses Vzinhos. Certo. Fechou? Fechou. Aí você responde enunciado. O enunciado, ele vai vir de 3 formas diferentes, quase sempre. Qual é a primeira possibilidade? Equação geral da linha elástica ou do ângulo. Que é onde você vai pegar... Quando ele fala assim, desculpa, equação geral não, gente. Nossa equação geral está lá atrás. O enunciado vai te pedir assim, ó, qual é a equação da linha elástica? É a sua equação final do B. Todas elas. É uma forma. O enunciado costuma vir desse jeito, quase sempre. Enunciado, equação da linha elástica, você dá todos os vezes que você encontrou. Tem um outro tipo de enunciado, que é o que a gente fez agora, que é o deslocamento máximo ou o ângulo máximo, onde ele fala para você encontrar valores máximos e mínimos, que é a segunda forma de pergunta que ele costuma fazer. Anotaram aí? Notando. Certo. Roberto, mas essa equação final, ela não dá em cada seção? Ela me dá em cada seção. Se o livro ele não especificar qual é a seção que ele quer, você vai ter que dar a resposta com todas as equações. Ah, sim. Certo? Então, se eu te der lá uma estrutura com 3 seções, você vai me dar 3 respostas de V. Ah, entendi. O V do primeiro trecho, o V do segundo trecho e o V do terceiro trecho. Fechou? E o terceiro tipo de pergunta que costuma vir no enunciado é em pontos específicos. Por exemplo, qual é o deslocamento no ponto A? Qual é o ângulo no ponto C? Qual é o deslocamento vertical do ponto B? Então, ele costuma especificar. Ele não está te perguntando se é máximo ou se ele é mínimo. Ele só está te falando assim, ó, qual é o deslocamento e o ângulo nesse ponto específico. Ele não precisa ser máximo ou mínimo. Ele só te fala que ponto específico é esse. O primeiro e o segundo tipo de enunciado a gente respondeu. O terceiro ele é mais fácil. Por exemplo, se a gente tivesse essa mesma estrutura e ele perguntasse qual é o deslocamento no ponto A, era só você pegar a equação do primeiro trecho e substituir o x por zero. Certo? Porque x igual a zero do primeiro trecho, eu estou lá no ponto A. Se ele tivesse perguntado assim, qual é o deslocamento no ponto B? Você vai pegar o x, substituir na primeira equação por 2a, ou você vai pegar o x da segunda equação e substituir por a. Isso eu queria que vocês anotassem. Lembra que eu falei que tinha como verificar a resposta? Está relacionado com isso que eu acabei de falar. O deslocamento vertical do ponto B, tanto pela primeira equação quanto pela segunda equação, tem que ser igual. É o mesmo ponto, tem que ser o mesmo deslocamento. Então, se tem que ser igual, eu posso pegar a primeira equação e substituir por 2a, que é a equação do primeiro trecho. Para x igual a 2a, eu estou no ponto B. Ou eu posso pegar a equação do segundo trecho, substituir o x por a, que aí, de novo, eu estou em B. Entenderam isso? Uhum. Dúvidas?
Tem que falar, gente. Aula pesada para a primeira aula remota, né, Marcelo? Trauma. Então, vocês estão piscando muito pesado. Lucas e a Marcela. Estão cansados. Agora que a gente tá. Agora que a férias acabou, ué, No dia todo. o bom é que o Arthur tá por um áudio e por outro vídeo, né? Ele travou o áudio de um e tá travado o vídeo do outro, né? Diferentão mesmo. Dúvidas, gente? Tem que comprar um webcam, fazer uns vídeos. Verdade. Preciso também, cara. A minha aqui é muito fraca. Gente, dúvida sobre o passo a passo? Não, passo a passo tá anotado, né? O bicho vai pegar mesmo na prática. O negócio é a Vamos prática, ver a hora né? que for fazer. É. Como que a gente vai combinar? Essa aula que vocês ficam assim, só ouvindo, remotamente, ela fica uma aula muito pesada. Fica difícil de acompanhar tudo, eu entendo. Eu precisava dessa aula, de finalizar esse passo a passo com vocês, para que vocês tivessem condições de, pelo menos, tentar os exercícios, porque até então a gente não tinha visto esse conteúdo ainda. Então a gente precisava dessa aula. Aí o que a gente vai fazer nas próximas? Toda aula vai ter conteúdo novo. Toda aula. Só que a gente vai ter mais tempo para resolver exercício. Por quê? Porque eu vou indicar alguns vídeos, algumas Boa, Roberto. videoaulas, Eu falei alguns isso pro exercícios Gustavo esses resolvidos. dias. Desculpa, Arthur, não entendi. Eu falei isso pro Gustavo esses dias sobre, tipo assim, pegar o vídeo que você achar que seja interessante, né? Enviar, que fica mais fácil. Sim, não, com certeza. Eu só preciso do seguinte. Vamos aproveitar esses momentos finais aqui e me fala assim, ó. Como que a gente pode melhorar a aula em si? No quadro, no computador? Fala aí, por favor, para mim. Eu tô ouvindo. Assim, agora, pelo menos pra mim, a aula tá mais linear. Antes tava cortando muito, principalmente o som. O vídeo não, mas o som tava cortando muito, mas agora tá melhor. Entendi. O áudio estava cortando quando eu estava lá no quadro? No quadro, isso. E o vídeo não estava cortando para você? Não, tava normal. Certo. O que mais, gente? A aula remota até que não é tão difícil assim, não. A matéria é difícil, entendeu? A matéria é difícil, mas assim, eu acho que a ferramenta em si está atendendo bem, de acordo com a circunstância, não é? Assim, pelo menos foi Sim. essa percepção que eu tive com a aula de ontem, com os meninos do terceiro período, e com a aula de hoje à tarde que eu dei para os alunos da escola. Assim, infelizmente, com certeza presencial é melhor. Mas acho que essa aula assim é melhor do que um simples slide com exercício resolvido. Parece que eu acho que Rema 2, essas questões, essas disciplinas nossas de Rema 2, Análise 2, em slide eu acho que não daria certo. Não sei. Fala, Não. Roberto. Não daria mesmo, não, gente. Eu acho que fica muito vago. Ô, assim. Roberto, Oi. aproveitando aqui essa questão, é uma aula normal, então eu ia perguntar isso numa aula normal, essa coisa sobre as mensalidades, a normalidade delas vai permanecer a mesma coisa? Até então, se a gente conseguir repor as aulas que vocês não tiveram e conseguir finalizar o semestre com conteúdo e tudo mais, finalizar o semestre assim, né? Ir com o semestre, acompanhando o conteúdo que a gente tem que acompanhar, aí permanece igual. O que aconteceu na UNB? Lá em Brasília, as aulas foram suspensas. Eles tentaram fazer remotamente, e aí parece que, não sei o que aconteceu, teve dificuldade lá entre alunos e professores, e aí a aula foi suspensa, ou seja, é como se fosse uma greve. Eles não vão perder o semestre, mas se ficar suspenso por 2 meses, por exemplo, eles não terão mais férias. E se acontecer de ficar suspenso mais tempo do que isso, em uma situação muito hipotética, aí existe a possibilidade de não perder o semestre, mas de atrasar 6 meses, que daria quase que na mesma coisa. O MEC está analisando a possibilidade de encurtar o período de dias letivos. É uma exigência do MEC, de acordo com a LDB, que é uma lei que defende o aluno relacionado a conteúdo, que a gente precisa de 200 dias letivos. Você sabe disso, Certo. Lucas. Você é do ensino, você sabe disso. O MEC está estudando a possibilidade de encurtar isso. Ou seja, a gente iria até maio, até junho, e a gente intensificaria o conteúdo. Mas a gente está remotamente, a gente poderia marcar aulas presenciais e atividades não presenciais para vocês desenvolverem. E aí
existir essa possibilidade, o MEC está estudando a possibilidade de liberar isso. Mas até então não tem nada definido nesse sentido. E tem uma Então, previsão para voltar? Em relação à mensalidade, para finalizar e só para enfatizar a pergunta, Lucas, mantém como está. Assim, até então, a informação que eu recebi não vai sofrer nenhuma alteração nesse sentido. Tem previsão para voltar? Olha, vocês viram a questão política aí, né? O Bolsonaro quer Tá que o pessoal, que todo mundo que está fora da zona de risco volte, mas aí o que acontece? Fazendo uma análise bem rápida, o governador falou que não vai voltar. Foi lançada uma nota que foi prorrogada por mais 7 dias. Então, a gente não volta na semana que vem. Na melhor das hipóteses relacionadas às aulas, a gente voltaria só na segunda-feira da outra semana. Esses são fatos. O presidente quer que volta, o governador lançou uma nota que não volta na semana que vem, vai voltar no mínimo na outra, com possibilidade de prorrogar. O vírus, ele fica no corpo humano assintomaticamente, em média, 14 dias. Ou seja, existe uma previsão de aqui no Brasil, a gente atingiu o pico daqui 10 a 14 dias. Ou seja, a gente seria contaminado agora, para que daqui 14 dias o vírus fizesse efeito no nosso corpo. E aí a gente precisasse de UTI ou de qualquer outra situação, dependendo das nossas condições físicas ou não. Porque tem muita gente nova que morreu na China também. É só uma questão de pessoas doentes. Então, o que acontece? Via de regra, a gente não volta semana que vem e eu acredito que não voltaríamos na segunda da outra semana porque a gente ainda estaria com a possibilidade de atingir o pico e o nosso sistema de saúde não conseguiria absorver. E então, até que o número de curados vai dar a falar. Até que o número de curados cresça no mesmo ritmo ou em um ritmo mais acelerado do que o número de contaminados, é muito provável que a gente não volte. Mas eu não sei, estou falando com análise pessoal minha. Nada oficial da instituição ou nada do MEC. Eu não entendi o que você falou, Paulo. Não, eu estou falando porque provavelmente a gente vai ter mais umas 2 ou 3 aulas ainda, então, remotamente. Muito provavelmente. Porque esse problema da política ainda vai dar muito a falar, ainda pelo que eu vi essa semana. Também acho. Mais alguma questão, gente? E as provas, por exemplo, se isso se estender mais daqui a uns 3 meses, vamos colocar assim. Se acontecer isso, alguma... Lucas, o semestre vai ser finalizado totalmente remotamente. Atividades avaliativas, provas digitais, no caso? aulas, provas, toda a pontuação, todas as disciplinas, totalmente à distância, com ferramentas, trabalhos enviados, testes. Eu poderia, por exemplo, entrar em uma transmissão só como você e fazer perguntas para você sobre o conteúdo. Desenvolve aqui para mim aí agora e você transmitir a resolução de um exercício. São várias as possibilidades. Até então, a N1 está suspensa. Aí a gente volta a falar da N2. Esse conteúdo que a gente viu hoje é conteúdo N2. Então, a gente congela o conteúdo N1 que a gente já tinha visto lá de tensão cisalhante e capítulo 6 e 7. Né? E aí, a partir de agora, é N2. Então, a gente vai ter esses... Eu acredito que a gente volte às aulas para finalizar o semestre presencialmente. Eu acredito nisso. Mas depende muito de como que vai ser o cenário brasileiro. Porque é assustador pensar na possibilidade de ser semelhante à Itália. Então, eu gostaria de pensar que seria mais próximo de outros países que se resguardaram mais, se prepararam com mais antecedência. A Itália e a Espanha, eles não se organizaram, não recuaram na mesma agilidade que o Brasil recuou. Então, eu estou otimista em relação a isso, entendeu? Acho que a gente tinha que manter mais um pouco nesse sentido. O que mais, gente? Eu queria que vocês escrevessem para mim o que vocês escrevem entre vocês, porque é muito engraçado ver vocês rindo enquanto a gente fala aqui. A Marcela, Gustavo, Pedro, todo mundo aí rindo. Eu acho que só eu e a Camila que tá meio que por fora das piadas aí. Ô, Roberto, você se ligou no negócio da plaquinha? Eu me liguei no negócio da plaquinha. Não, que plaquinha? Era isso que a Marcela... Meu telefone com a bateria tá ligando aqui, eu já vou mandar aí já. Plaquinha? Aqui? Foi, tava aqui, travada na tela, você não viu, não? Não, eu realmente não vi.
Tá ligando aqui, já mando, já. Na minha tela? Não, na do vídeo mesmo. Às vezes a tela trava e algumas pessoas ficam as caras engraçadas aí, nós ficamos rindo. Entendi. Ai, Não, gente, ó, eu acredito que diante da possibilidade foi bom. A aula é pesada, o conteúdo é pesado. Agora está na gente adaptar as questões relacionadas às atividades, tanto resolução de exercícios por vídeo, quanto esses vídeos em si. Eu vou colocar todos esses vídeos aqui lá no YouTube, ele já está gravando e já está convertendo automaticamente. Então, de hoje para amanhã, esses vídeos todos, os 5, estarão na plataforma, no YouTube. Aí Roberto, só mais uma coisa. Pode falar. Aquela lista de exercícios sobre tensão cisalhante é para entregar ainda, né? A gente vai organizar para ser entregue. Eu vou dar uma olhada nessa questão dos prazos. essa era pra hoje, não? Era para hoje, né? Não, a gente prorroga os prazos, mas tenta entregar hoje se conseguir, só para a gente encerrar o assunto. Roberto, olha aí o Sala de aula vídeo aí. mesmo. Essas aqui, ó, o Cardoso. Moça, eu tô escaneando agora, online. Essas aqui, ó. Viu tudo. Nossa, respeita, rapaz. Muito bem, gente, isso aí. Tenta cumprir com os prazos, porque a gente consegue elaborar outras atividades, vocês não ficam presos. Eu vi aqui agora a plaquinha que você está falando. Muta o áudio. É porque a galera fica barulheira e tal. Entendi. Eu vou ter que sair então, galera. Tô atrasado, Gente, não é quero isso. fazer Realmente nada. a gente só pode ir até às 10, até mesmo por uma questão O Cardoso vai perder o pedagógica, ônibus, porque né? a gente tem compromissos antes e depois da aula. Agora faz o seguinte, qualquer dúvida, ideia, me manda no WhatsApp, me ajuda lá com isso, porque é tudo muito novo para todo mundo, inclusive para os outros professores, tá? Então, tenta Roberto, não ajudar. esquece de mandar os vídeos não, beleza? Não vou esquecer não, já subi inclusive todos de mecânica ontem, eu estou tentando organizar isso. Mas eu peço essa paciência e essa compreensão com os outros professores, porque eu estou acompanhando à distância, mas cada um vai se organizar de uma forma. Então, cada disciplina tem uma particularidade. Vai ter professor que não vai precisar ficar tentando resolver exercício e coisa do tipo, que é mais teórico. Mas, qualquer dúvida ou sugestão, envia, combinado? Certinho. Certinho. Valeu, Então, galera. falou pra Obrigadão vocês, aí, né? viu? Falou, tamo Até junto. amanhã. Valeu aí, galera. Tudo de Com bom, Deus. até amanhã. Obrigadão, Um hein? abraço. Você é massa, hein, Pedro?